Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Antes de começar nossa manhã especial, vamos, por favor, fechar os olhos um pouco. E com profunda gratidão, agradecer a Deus, agradecer ao Gurudev, agradecer aos mestres por essa oportunidade que a gente tem de nos reunir, celebrar, lembrar do divino e transformar nossas vidas. Prestem atenção na respiração. Nós vamos escutar uma canção do Paramahansa Yogananda. Peço então a ti, Senhor, peço então a ti, Senhor, tu e eu em eterna união, tu e eu em eterna união, assim como as ondas unem-se ao mar, assim como as ondas unem-se ao mar, eu sou a onda e tu és meu mar. Eu sou a onda e tu és meu mar. Faça-me o mar, oh faça-me o mar. Faça-me o mar, oh faça-me o mar. Eu sou a onda e tu és meu mar. Eu sou a onda e tu és meu mar. Eu sou a onda e tu és meu mar. Essa é a jornada da nossa vida. Da percepção de individualidade como ondas, para gradualmente ascender para a percepção de que nós não somos as ondas, mas sim nós somos o oceano. E esse é o caminho da espiritualidade. E esse é o caminho da Kriya Yoga. Que as bênçãos de Deus e dos mestres estejam na vida de todos nós, para que a gente possa ter a experiência real de que nós somos o oceano e não as ondas. Om. Amém. Hoje é um dia de celebração. A gente vem nos últimos dias celebrando e lembrando do nosso amado Gurudev Baba Hariharananda na época do Mahasamadhi dele, que foi 3 de dezembro. E hoje nós vamos finalizar e encerrar a nossa sequência de eventos. É dito que um mestre realizado não morre, ele está sempre presente nas nossas vidas. Mas o que será que significa isso? O que significa um mestre sempre presente? O primeiro ponto é que um mestre realizado, ele já não tem mais individualidade nem ego. Então, ele tem as mesmas características do divino. Um mestre realizado é onipresente, onipotente e onisciente. Ele não está vinculado mais a esse corpo. Então, ele está sempre presente junto a nós, dentro de nós, por essas qualidades divinas. Assim como Deus está em toda parte, Deus tudo vê e sabe, um mestre realizado que alcançou esse estágio de comunhão completa com o divino, também vive e existe dessa maneira. Um outro aspecto da presença sempre do mestre em nossas vidas é que, principalmente na nossa linhagem, um mestre, antes de deixar o corpo, ele deixa um outro mestre pronto. Então o Gurudev se manifesta na onipresença e onisciência, mas também o Gurudev se manifesta plenamente através do nosso amado Guruji. Ele é simplesmente a manifestação dessa energia divina do Gurudev e dos outros mestres numa nova forma, guiando e conduzindo a gente. O Gurudev falava assim: o que eu comecei, ele vai terminar. Ele é minha cópia carbono. Então a gente tem essa outra perspectiva. Um outro aspecto dessa presença constante dos mestres se manifesta através
das palestras, das palavras e dos ensinamentos, dos escritos que um mestre deixa. Lembra, qualquer livro, qualquer coisa que a gente escuta de um mestre realizado, não são só palavras ou letras, mas isso contém a energia, a vida do mestre. E isso penetra nas nossas vidas, conscientemente ou não, de uma maneira muito profunda e divina. Toda vez que a gente tem acesso a um material, um ensinamento do mestre, a gente está na presença dele também. Lembrem disso e encarem essa leitura e esse escutar das palavras do mestre com essa atitude, e isso faz muita diferença. E um último aspecto que me veio agora na cabeça também sobre um mestre estar sempre presente, foi o que o Guru disse. Um mestre se reflete, ou um mestre se apresenta e vive na vida do discípulo. Então, os discípulos que se dedicam, os discípulos que têm devoção, os discípulos que pensam e vivem para servir o mestre, vivem para se transformar baseados nos ensinamentos do mestre, eles têm mais essa percepção da presença do mestre e eles refletem mais isso nas próprias vidas. E eu estou falando isso porque o Gurudev deixou o corpo, o Gurudev deixou o nosso Guruji para guiar todos nós, mas não só isso. O Gurudev deixou discípulos que são a continuação dele, a continuidade da linhagem, da energia, dos ensinamentos. E muitos discípulos que conviveram com o Gurudev estão entre nós ainda hoje para dar o exemplo, para nos inspirar, para nos conduzir. E hoje nós vamos ter a grata oportunidade de ouvir pelo menos 3 deles que conviveram muito tempo com o Gurudev e são o símbolo do Gurudev. Eles representam o Gurudev vivo. Eles, por dedicação, por amor, por devoção, por meditação, desenvolveram essa conexão. E essa presença do Gurudev é nítida na vida deles, meditando ou não. Então, nós somos muito afortunados por, de tantas maneiras, a gente poder perceber ainda a presença dos mestres, em corpo ou não, nas nossas vidas, através desses aspectos que a gente conversou agora no começo. E agora, para a gente começar essa nossa sequência e essas nossas histórias, eu queria pedir para o John Baba nos agraciar com algumas palavras. Bom dia, John Baba. Bom dia, Baba. Obrigado. Eu me inclino a Deus, eu me inclino ao meu Gurudev, Baba Hari Harananda Ji, me inclino ao meu Guruji, Paramahansa Pragyananda Ji, para todos os mestres de nossa linhagem, santos e sábios de todas as religiões, de todas as épocas. E eu profundamente me inclino a todos vocês, que estão seguindo e levando para frente essas crenças, essas práticas. Queria abandonar ou não. Jai Guru. Jai Guru. Eu queria falar sobre dois momentos hoje. Eu queria falar um pouquinho da parte pessoal. Gurudev deixou o corpo em 2002. Nós, pela graça de Deus, conseguimos mudar de Brasília para Miami em 2001. E estávamos lá, numa época, Baba sempre atendia as pessoas e chegou um momento, a saúde de Baba não estava muito boa. E todos nós sentimos isso, porque ele não estava atendendo um a um como antes. Ele tinha um momento do dia e acabou. O resto ele estava cuidando de saúde. Eu lembro um momento que uma discípula dele perguntou, e a gente estava lá. Ela falou, Baba, qual é a relação do discípulo com o mestre, com o guru, quando o senhor deixa o corpo? E ele olhou surpreso. Ele falou, mesmo? Só que eu posso te ajudar mais sem isso. Significando que ele poderia
ajudar mais os discípulos sem o corpo, que já estava dificultando. Bem, o tempo, essas últimas fases estava indo, Baba não estava tão legal. E começou a ir para os médicos, fazer exames, etc. e tal. Que Baba sempre falava para todos nós, you should live 100 years, você deveria viver 100 anos e 100 anos. Então a gente, pensando lá no fundo, pensando, bem, ele vai aguentar até 100 anos, ele já estava com 95. Chegou uma fase que Baba foi levado para o Baptist Hospital em Miami para fazer exames, e foi meio prolongado. Naquele momento, em nossa família, minha esposa Marilena, ela foi para Brasília para fechar a venda de nossa casa, e ela não terminou tudo. E ela ligou para mim um dia, falou, eu preciso voltar para Miami, vou voltar amanhã. Eu falei, não, com calma, resolve as coisas. Ela falou, não, eu estou voltando, eu sinto que eu tenho que voltar. Bem, ok. Ela chegou no 13 de dezembro. 13 de dezembro, foi para o aeroporto pegar ela, e eu fui para o trabalho, e ela para casa. Eu fui trabalhando até chegou a hora que a gente foi chamado pelo ashram. Diz, vai ver Baba. Você pode ir ver Baba. Então, saí do trabalho, peguei minha esposa e nós fomos. Guruji, mais tarde, hoje, ele vai contar o que aconteceu dentro do quarto dele. A gente estava no corredor, rezando, meditando, e foi interessante que o hospital deixou a gente no corredor. Tinha alguns de nós. Até que chegou o momento que fomos chamados que a gente poderia ver Baba. Então eu entrei com a Marilena e me inclinei ao Gurudev. Ela também. E o Baba, com os olhos que sorriam, olhou para a gente. Senti que era a bênção. Alguns minutos só e fomos. Enquanto dentro do quarto era Guruji e mais alguns monges, e Sampurnananda também, eu acho que Anshima também, ele estava cuidando e também fazendo várias mantras. E voltamos para o corredor. E agora eu vou contar uma história pessoal ligado a isso, mas de 13 anos antes. 13 anos antes, eu estava morando em São Paulo. Cheguei umas férias e eu fui para os Estados Unidos, para Nova York, e tinha um discípulo antigo de Gurudev chamado Dr. Bose. Ele era um indiano, médico, e ele estava para cuidar de Gurudev, atender vários casos médicos dele. Isso naquela época, 1989. E conversando, ele falou, você gostaria de vir aqui, ficar em nossa casa e ajudar a cuidar? E eu vou, uma oportunidade assim é impossível. Eu fui. E várias coisas aconteciam, foi uma extrema bênção poder ajudar Gurudev em tantas coisas. Mas eu quero pular para um momento muito interessante. Sempre chegou uma hora que eu tinha uma folga, então eu ia para o parque correr, fazer o que a gente chamava de Cooper, né, na época, correr pelo parque. E quando eu estava voltando e no calçado eu vi que tinha um passarinho pequenininho que eu acho que estava machucado, estava mancando, não muito bem. Daí eu baixei, eu pus o passarinho na minha mão. Ele era pequenininho, estava tremendo, coitado. Mas eu andando com esse pássaro e
passando minha cabeça no topo da cabeça, passando minha mão na cabeça dele, eu estava entoando assim. Pensei que ia confortar o bichinho. Então, eu andando vários quarteirões, fazendo assim, com o passarinho. Quando eu cheguei na casa, na frente da casa tinha uma varanda. E lá estava sentado o médico e Gurudev. E cheguei lá, e o médico falou, o que você tem aí? Eu falei, eu tenho um pássaro. Ele está machucado, coitado. E o Gurudev falou, não, ele está morto. E eu abri a mão, eu falei, não, babá, olha ele. E eu abri a mão e o passarinho plop, caiu para o lado. Estava morto. Eu falei, babá, eu peguei esse passarinho, eu estava andando, passando minha mão, meu dedo na cabeça dele, fazendo om. E Baba falou, de maneira que nunca esqueci, ele falou, similarly you will do when Hariharananda expires. Quer dizer, da mesma maneira você vai fazer quando Hariharananda deixa o corpo. You will be there, você vai estar aí, and you will be on the top of the head, going om. Quer dizer, você estaria aí, e no topo de sua cabeça você vai estar fazendo om. Isso foi em 1989. Eu estava morando no Brasil. E isso ficou na minha cabeça esses anos. E eu pensei, bem, é uma metáfora de alguma coisa. Se eu, distante, fique sabendo que Gurudev deixou o corpo, eu deveria fazer assim. Eu não poderia prever o futuro. O futuro foi de várias situações. Eu fui morar em Brasília e casei e nós fomos para morar em Miami. Então, eu estava no hospital, lembrando muito bem dessa história. E eu vi essa história, eram as instruções de Gurudev para mim. Ele sabia que eu estaria aí e eram instruções para eu, da fontanela, fazendo para a saída de Gurudev. E a gente fazia assim, no corredor. Eu digo isso para vocês pensarem numa coisa. Guru, o verdadeiro Guru, Satguru, sabe do teu presente, sabe do teu passado e sabe do futuro. Ele sabe o coração de cada um. E o Guru está aí, guiando, cuidando, orientando, protegendo para teu progresso, para o resto da vida e além. Conversamos ontem um pouquinho, eu falei para as pessoas, tem pessoas que não chegaram a conhecer Gurudev. Mas em vez de lamentar, em vez de falar, que pena, não deu, você tem que entender uma coisa. Para vocês que estão iniciados em Kriya Yoga, do momento da iniciação, quando o Acharya coloca a testa nos seus pés e entoa a mantra, essa mantra é a promessa solene do Guru, de toda a linhagem, para o divino em ti, que vai ajudar e a proteger até sua libertação. E está instalado em cada um toda a linhagem. Essa linhagem de gurus não são figuras nostálgicas para a gente lembrar. São figuras vivas de uma corrente espiritual que está em cada um. Cada um. Basta a gente conectar com isso, sentir isso, praticar com disciplina, com perseverança e, mais importante, por amor. Mas a última fase que eu lembro, quando o Gurudev estava no ashram, por várias vezes, quando ele andava, ele falava love, 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 love. Como se fosse, se vocês não lembram mais nada que eu ensinei, pelo menos isso.
amor. Que amor é a essência de nossa prática. Amor é o divino, amor é Deus. Se liga com isso e vai progredindo. Então, esse dia, essa fase de Mahasamadhi, vamos lembrar uma coisa que o Guruji sempre fala, que Baba não foi, Baba é. Como todos os mestres são, Jesus é, não é só uma figura da história. E nosso Gurudev também é. E ele está em coração de cada um de vocês. Então eu, outra vez, me inclino a todos vocês e vamos pensar que somos afortunados e vamos fazer nossa parte. Vamos praticar, vamos se ligar com os gurus. Jai Guru, Jai Guru. Swamiji. Obrigado, John Baba. O John Baba estava falando sobre muitos de nós não termos conhecido o Gurudev pessoalmente, mas que ele está presente na vida de todos nós. Can you get me my glasses, please? Eu não conheci o Gurudev pessoalmente, mas eu só queria compartilhar com vocês um pequeno incidente que me fez entender que os mestres não são só uma figura na parede ou não são só alguém que estão longe de nós, mas eles estão presentes e muito forte nas nossas vidas, principalmente se a gente faz a nossa parte, que é meditar. Quando eu fui iniciado, no primeiro ano da iniciação, eu senti alguma alegria e alguma conexão com essa meditação, mas era basicamente isso. Eu não tinha percepção do que era um mestre alisado, do que era essa linhagem. E um dia eu fui dormir e eu estava com muita febre. Estava tremendo de febre. E aí eu falei assim, eu não vou tomar remédio, ela que passe essa febre. Se ela veio, ela vai embora sozinha. E eu passei a madrugada inteira com um calafrio tremendo. Foi um sofrimento aquela noite. Mas no dia seguinte eu acordei bem, não tinha mais nada. E aí, antes de sair para o trabalho, tocou o telefone para mim. E aí quando eu atendi, era a Clemir Má. E ela estava furiosa. Quem mandou você não se cuidar? Eu falei, mas como assim se cuidar? Quem mandou você não se cobrir? Quem mandou você não tomar remédio? Eu falei, do que você está falando? Eu não tinha falado para ninguém que eu estava com febre ou doente, nada. Eu fui dormir e acordei para ir trabalhar. E aí ela falou assim, o Gurudev essa noite veio para mim em sonho e mandou eu ligar para você e puxar a sua orelha e te dar uma bela de uma bronca. Porque você estava com frio, você estava doente à noite e descoberto. E ele teve que ir até você para cobrir você e para cuidar de você. Eu sempre fui bem racional, sempre pé no chão, mas alguma coisa tinha ali. E aquilo lá me fez entender e me fez pensar de que não é só uma foto, não é só uma história de mestres, mas é algo, é uma força, uma energia que está presente nas nossas vidas o tempo inteiro. Depende da gente se conectar, se abrir para isso e sentir, fazer a nossa parte. Eles são, como o John Baba disse. Só queria compartilhar essa pequena história com vocês. E agora, eu vou pedir para Nivama, a esposa do Suresh Baba, compartilhar um pouquinho com a gente de algumas experiências delas. Pranam, Nivama. Pranam Baba. Pranam everybody. The pranam to you all. Minhas saudações a todos vocês. I bow to the Supreme Lord. I bow to Paramahamsa Hariharananda Giri. I bow to Paramahamsa Pragyanananda Giri. I bow to all the lineage of Kriya Masters. I bow to all the saints and sages of all religion. And I bow to all of you.
Eu me curvo ao Gurudev Baba Hariharanandaji, ao Guruji Baba Pragyanandaji, a toda a linhagem de Kriya, a todos os santos e sábios de todos os tempos e religiões e a todos vocês. I'm very happy to join you all today to celebrate Baba's Mahasamadhi Day. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para celebrar esse dia do Mahasamadhi do Gurudev. I will add Nivama, can you hear? I think we had some connection problem. Nós vamos fazer o seguinte, acho que eles tiveram algum problema de conexão, a Nivama e o Suresh Baba. Nós vamos assistir um pequeno videoclipe enquanto isso, do Gurudev, enquanto eles retomam. With deepest love, you should love him and thank him. Watch him. Feel the living presence of God within you. Whole day and night you watch him. He is your life from your birthday. He is inhaling. So you are in the infinity. Calmly feel that sensation, sound in the infinity. You can relax now. Come on and open your eyes. Breathe deeply now. I am with you. Oh, my sweet, sweet child. Who do you think you are? You are the child of God, and that will never change. If you only look here and short and look on the top of the head, then you see milk white light. Your mind, thought, intellect, ego, body sense will disappear. You had a dream, you misunderstood, you thought we were separate, but now you hear my voice and you can relax now. Come on and open your eyes, breathe deeply now. I am with you. You are the love of my life. You are my one creation. You are eternity, and that will never change. All the time. Practice it. Practice and practice. You are in the infinity. Sound is the light, vibration on the top. Love. This is your life. With deepest love, you go in the infinity. You had a dream, you misunderstood, you thought we were separate, but now you hear my voice and you can relax now. Come on and open your eyes, breathe deeply now. I am with you.
You are the love of my life. You are my one creation. You are eternity, and that will never change. Calmly feel that sensation, sound in the infinity. It is going in the infinity, it is coming from the infinity. Nós vamos dar sequência e enquanto Suresh Babu e Anivama não retornam, nós vamos seguir com algumas palavras do nosso querido Guruji. Para aqueles que não sabem, o Guruji, desde março, no começo da pandemia, entrou em silêncio e reclusão absolutos. E ele só falou uma vez, foi no Guru Purnima, na época, em julho. E do resto do tempo, silêncio completo. E ontem, ou na verdade no dia 3 de dezembro, na celebração do Mahasamadhi do Gurudev lá na Índia, por esse amor, por essa conexão com o mestre dele, ele resolveu falar algumas palavras para homenagear o nosso mestre. E eu gostaria de compartilhar essas pequenas palavras que o Guruji ofereceu para todos nós. Nós vamos escutar também. Srimat Param Brahma Gurum Smarami. Srimat Param Brahma Gurum Vadami. Srimat Param Brahma Gurum Bhajami. Srimat Param Brahma Gurum Namami. I bow to our beloved Gurudev. Eu me curvo ao nosso amado Gurudev. On this special day, Esse dia especial. I bow to all the masters, all the gurus of all different practices, Eu me curvo a todos os mestres, aos gurus das diferentes práticas, different paths. diferentes caminhos. I bow to all divine incarnations. A todas as encarnações divinas, eu me curvo. I bow to one God who is all-pervading. E eu me curvo a Deus, que tudo permeia. I bow to my beloved teacher from whom I studied some texts on the Vedanta in the year 1984, 85, 86. Eu me curvo ao meu amado professor, que me ensinou, e eu tive a possibilidade de estudar alguns textos do Vedanta em 84, 85 e 86. Pujya Swami
He was at that time staying in Uttarkashi. Esse adorável monge, que era o meu professor, naquela época estava vivendo em Uttarkashi, nos Himalaias. So I spent my summer vacation with him and studied. So we are blessed. He is also present today. E nas minhas férias escolares, naqueles anos, eu tive a grata honra de passar na presença estudando com ele. E hoje ele está aqui para nos abençoar também. And as he directed, not directed, I consider as the command to speak. So I spoke these few words to all of you. I bow to all of you as the living presence of God. E pela solicitação dele, mas eu não considerei uma solicitação, mas como um comando, eu compartilhei essas poucas palavras com vocês e eu me curvo a todos vocês. We should follow the teachings, the footprints of adorable Gurudev. A gente deveria seguir as pegadas, os ensinamentos do nosso adorável Gurudev. We should change our life. Devemos mudar nossas vidas, Attitude, nossas atitudes, behavior, comportamentos, through sadhana, através do sadhana, nossas práticas espirituais, through seva. através de seva, o nosso serviço. He has shown us the path and he is guiding our beloved Gurudev. Nosso amado Gurudev nos mostrou o caminho e está nos guiando. And we should follow. E nós deveríamos seguir. If we follow, we will find. If we do not follow, we will lose it. Se nós seguirmos, nós encontraremos. Mas se nós não seguirmos, nós vamos perder. Sri Gurudev said, every breath should be used in remembering the Lord, not to forget. Gurudev disse que toda respiração deveria ser usada para lembrar de Deus. Que a gente não deveria esquecer disso. I bow to all of you. Eu me curvo a todos vocês. 18 years ago, on this day, 18 anos atrás, nesse dia, 3rd December 3 de dezembro 2002, 2002, beloved Gurudev, from form, he became formless. nosso amado Gurudev, de um estado com forma, se tornou sem forma. He was kind enough to give the opportunity to stay with him day and night. E ele foi gentil o suficiente para permitir que eu convivesse com ele, junto a ele, dia e noite. We were 4 people there. E principalmente nesse momento, os últimos dele, nós estávamos em 4 pessoas lá. Gurudev, and 3 others. O Gurudev e mais 3 pessoas. This day, he just spoke few words. E nesse dia, o último dia dele, ele só falou algumas palavras. Peace, Paz, bliss, bem-aventurança, joy. alegria. Before Gurudev has told, I have come in bliss, I live in bliss, and I will merge in bliss. E antes disso, o Gurudev falou, eu vim da bem-aventurança, eu vivo na bem-aventurança, e agora eu me unirei, me dissolverei na bem-aventurança. Today is that day.
After uttering these few words, E hoje é esse dia. Depois de falar essas poucas palavras, he was in deep meditation. ele entrou num estado profundo de meditação. Long time of Kumbhaka, Período extremamente longo de retenção da respiração. again one exhalation, Depois vinha uma exalação. again Kumbhaka, Depois segurava de novo. again inhalation, Depois inalação. and this type of his play with the breath continued for some time. Esse jogo da respiração do Gurudev continuou por um certo tempo. And we know what happened. E a gente sabe o que aconteceu depois. It was his grace. In his eyes, east and west were one. E foi a graça dele, sobre a visão dele, o Ocidente, Oriente, não importa, nós somos um. He left his body in west, and his body was brought to his own pre-chosen place. Ele deixou o corpo no Ocidente, mas o corpo dele foi trazido para um local previamente escolhido por ele mesmo. Which we also did not know. E que, na verdade, nós também não sabíamos desse local. The day after the Bhusamadhi of Sri Gurudev, No dia seguinte do Bhusamadhi, que é o enterro do Gurudev, só uma pausa aqui para falar para vocês, o local onde o Guruji está falando agora é o local onde está sepultado o Gurudev. Ele está bem na frente do túmulo do Gurudev, e é o ashram principal da Índia, chamado Gurukulam. E é de onde o Guruji está falando e vai falar essa história agora. at this place, we, the first monastic disciple of Sri Gurudev, No dia seguinte ao sepultamento do Gurudev, eu estava andando aqui nessa região, nessa área, junto com o primeiro discípulo monástico do Gurudev, Pujya Swami Premanandaji, who is no more. o adorável Swami Premanandaji, que já não está mais entre nós. He asked me, E ele me perguntou, why did you choose this place to give samadhi? por que você escolheu, ele perguntou para mim, por que você escolheu exatamente esse local para o sepultamento do Gurudev? To our beloved Gurudev. I looked at him, Eu olhei para ele, it was an empty look. era um olhar vazio. I said, Pujya Swamiji, I was with Gurudev and I came with Gurudev's body. Only one thing I told them, please find a place little inside the property where we will not cut down trees. E aí eu respondi para ele, Swamiji, eu estava com o Gurudev no Ocidente e vim viajando com o corpo dele até aqui. E a única coisa que eu falei para as pessoas que iam achar o local para o sepultamento é encontre um local aberto, onde a gente não tenha que cortar árvores para isso. Little bit open space, Um local aberto. because Gurudev loved trees. Gurudev planted many trees, Porque o Gurudev amava e plantou muitas árvores. coconut trees, mango trees, mostly are planted by him. E nessa propriedade, a maioria dos coqueiros e as mangueiras foram plantadas pelo próprio Gurudev. Will please find a open space and prepare the spot. Então, por favor, achem um local adequado com essas características e preparem o local. This much I told. Eu falei isso só. Then Swami Premanandaji looked at us and told, I will tell you one thing. It was in 70s. He was telling Swami Premanandaji and Gurudev, both were working on this property.
Então, Swami Premananda falou assim, eu vou te contar alguma coisa que aconteceu no meio da década de 70. Eu e o Gurudev estávamos andando nessa propriedade. At the very spot where we are sitting near Gurudev now, with his walking stick, pointed out this spot and told, when I leave my body, here I will stay, you all will bury my body here. Então, no meio da década de 70, eu estava andando com o Gurudev bem aqui onde a gente está sentado hoje, e o Gurudev, com um bastão de caminhada, apontou exatamente para esse ponto e falou assim, o dia que eu deixar o corpo, é aqui que eu quero ser sepultado, e é aqui que vocês vão me encontrar. This he told in mid-70s. Na década de 70, o Gurudev afirmou isso. Which we did not know. E nenhum de nós sabia. In 70s, I was not with Gurudev. No meio da década de 70, eu não tinha nem conhecido ainda o Gurudev. And his wish, his will, that he's taking his final rest at this place. Então foi o desejo dele que o local final de descanso e de repouso fosse exatamente onde ele está hoje. On this special day, I especial, pray to beloved Gurudev. Eu oro para o nosso amado Gurudev. To bless the entire creation. Para abençoar toda a criação. With health. Com saúde. Happiness. Felicidade. And all-round development. Desenvolvimento completo. We all should meditate sincerely. Todos nós deveríamos meditar sinceramente. We all should practice what he has taught. Todos nós devemos praticar o que ele nos ensinou. I bow to you all. Eu me curvo a todos vocês. I bow to Pujya Swamiji, who has come from Haridwar. Eu me curvo ao Swamiji que veio de From where he came, I don't know, but I think maybe from Haridwar. To be present on this special day. Está presente nesse dia especial. And blessing us. I bow to Swamiji. Eu me curvo ao Swamiji. I bow to all of you. Eu me curvo a todos vocês. Gurudev left his body. English date calendar is 3rd December 2002. But in Gurudev deixou o corpo no calendário ocidental é 3 de dezembro. Lunar calendar, the Tithi is the new moon day in the month of Mas no calendário lunar é no mês de novembro, dezembro. The new moon day which we celebrate in India as Deva Deepavali. No mês que a gente celebra na Índia, o Deepavali. Gurudev nasceu na lua cheia. Full moon day. In the month of Vaishak, in the month of no mês de May, abril, May, maio, na lua cheia. He left his body, Margasirsha, Amavasya, new moon day in the month of November, December. This year it is coming on 14th E ele deixou o corpo na lua nova, que nesse ano, pelo calendário lunar, cai em 14 de dezembro. I am praying to Gurudev to lead us and guide us. Orando ao Gurudev para nos guiar, para nos conduzir no caminho espiritual. To live a life of practical spirituality. Para vivermos uma vida de espiritualidade prática.
I bow to Gurudev Eu and me I curvo a bow to all of Gurudev, you. me curvo a todos vocês. Thank you all. Obrigado a Meditate todos. Por nicely. favor, todos meditem. I followed the command of my teacher. I Eu segui o spoke these comando few do meu words, professor e falei essas poucas palavras. and I will also follow his command that few minutes speaking is not break of the E eu também vou practice of seguir o comando silence. dele e a instrução dele ao ter falado que falar esses poucos minutos não quebraram o meu voto de silêncio. So my silence continues. Então meu I silêncio bow ainda to vai you. continuar. You Eu me curvo a todos vocês. all should cooperate with the Todos activities vocês of deveriam Gurudev. cooperar com as atividades do Gurudev. Obrigado a todos. Thank you. Acho que agora o Suresh Baba. Yeah, Baba. Pranam. Should we continue, Baba? Please, we are waiting for you. Go. Okay. Pranam There's- again. I think there's some echo there. Maybe Where was I? This one. Yes. I will address our Gurudev Paramahansa Hariharananda Ji as Gurudev, Swamiji, or lovingly Baba. Então eu vou chamar o Paramahansa Hariharananda de Gurudev, Swamiji ou Baba. You have video or not? Yeah. Nice. And in the year 1979, we are very fortunate to have Swamiji come and live with us for about 6 months. No 79, a gente teve a grata oportunidade do Gurudev vir morar com a gente por 6 meses. Today, I want to talk about my experience and Swamiji's daily schedule during that time and how he would be conducting his daily activities and everyday, day-to-day life. E hoje eu quero compartilhar com vocês como era a rotina diária enquanto ele viveu com a gente aqui durante esses meses na nossa casa. Yogis who achieve the highest level of spirituality lead a normal life. Yogi que atingiu o estado de realização divina vive uma vida normal também. But in that normal life, there is teaching in every aspect. Mas, mesmo sendo uma vida normal, tem ensinamentos em cada momento. Just like the way Lord Krishna has explained the signs of a realized master. Assim como o Senhor Krishna, na Bhagavad Gita, descreveu os sinais de uma pessoa realizada, Our master was the perfect example of that. nosso mestre era o exemplo perfeito disso. The way Swamiji would sit, talk, and walk, it was so special to watch. Da maneira como que ele sentava, falava e andava, era tão especial. Our house was very small. Nossa casa era pequena. We had 4-year-old daughter and a newborn baby at that time. Naquela época, a gente tinha uma filha de 4 anos e um bebê recém-nascido. My mother was living with us. Minha mãe vivia com a gente. She was a long-time disciple for Baba. E ela também era uma discípula de longa data do Gurudev. And Gurudev was very fond of her. E o Gurudev adorava minha mãe. And my mother would love to cook special food and feed Baba. E minha mãe adorava cozinhar comidas especiais e alimentar o Gurudev. And Baba's presence was like having a grandfather in the house. Mas a presença do Gurudev é como se fosse ter um avô junto com a gente vivendo. He never made us feel uncomfortable because his schedule was different than ours. Ele nunca fez a gente sentir desconfortável porque a agenda dele é diferente da nossa diária. I have a story to tell. E eu tenho uma história para vocês. In our house that time, we had 2 phones. Naquela época, na nossa casa, a gente tinha 2 telefones.
One was in the kitchen Um era na cozinha and the other one was in our bedroom. e o outro era no nosso quarto. And during that time, the cords were not too long to reach Swamiji's room. E naquela época, essa linha do telefone não era longa o suficiente para chegar no quarto do Gurudev. So when Swamiji would get a call, sometimes we observed that Swamiji would be lying down in our bed and talking. Então, às vezes, quando o Gurudev tinha uma ligação, ele ia lá e deitava na nossa cama e falava com a pessoa. It made us feel so good to see that Swamiji is feeling at home. E isso fez a gente sentir tão bem, pensando, o Gurudev está se sentindo em casa, deitado na nossa cama. So, and this is about his schedule. Swamiji would get up around 3 o'clock in the morning. Essa era a agenda dele. Ele acordava por volta de 3 da manhã. And very quietly, he would do his morning chores. E bem silenciosamente ele fazia os seus deveres diários. And we are wondering one day, when is Baba taking a bath? E a gente ficava pensando, quando que o Baba toma banho? It was winter time. Era inverno. And because our house was very old, E porque a nossa casa era bem antiga, if you open the bathtub, it would make the whole house noisy. e se você ligasse a banheira, It would naquela- shake. ia fazer um barulho, ia chacoalhar a casa inteira. And you won't need an alarm clock to get up. E aí a gente não precisaria nem de alarme para acordar com aquele barulho da banheira. And so Baba, looking at us, he explained, he said, I opened the tap very slow and with thin water coming down. And I don't want to wake up the babies. E o Gurudev explicou para a gente, para não acordar os bebês, ele abriu o mínimo a torneira, só ficava um fiozinho de água e com aquela água ele tomava banho. And he was so considerate. This is how much thoughtful he was for everybody's convenience. E ele era tão considerável, ele estava pensando em todos o tempo inteiro. And he would finish his morning chores and meditation before everybody woke up. Ele terminava os deveres diários dele, matinais, e a meditação antes de todo mundo acordar. By 6:30, he was ready to guide meditation to both of us. E às 6:30 da manhã ele estava pronto para guiar a meditação para todos nós. Quer dizer, para eu e para o Suresh Baba. Okay. Morning time being so busy, I used to serve Baba breakfast in his room. E o Gurudev era tão ocupado, eu levava o café da manhã no quarto dele. And his food was very simple. Era uma comida bem simples. Some fruits, Algumas frutas, some fresh homemade cheese, algum queijo fresco feito em casa, 2 pieces of toast, 2 fatias de torrada and a cup of tea. e uma xícara de chá. And after that, when Suresh Baba used to leave house, or the kids used to leave house, he would stand at the door and wave at everybody. E quando o Suresh Baba tinha que sair para trabalhar ou as crianças tinham que sair, o Gurudev ia até a porta e balançava as mãos despedindo de todos. As if he's blessing them to have a good day. Como se abençoando eles para que tivessem um ótimo dia. Okay. Now, this one, throughout the day, Baba was very busy. E o Baba era muito ocupado durante o dia. And then he would be writing his commentary on Bhagavad Gita. E aí ele escrevia, passava a maior parte do tempo escrevendo os comentários sobre a Bhagavad Gita. Replying to various disciples throughout the world. Respondendo cartas de muitos discípulos do mundo inteiro. And later on, the commentary was published as the first volume of the 3-volume publication of Bhagavad Gita as the metaphorical meaning. E esse trabalho que o Gurudev fez na nossa casa
Mais tarde foi publicado como o primeiro volume dos 3 que ele publicou sobre a interpretação metafórica da Bhagavad Gita. Now, and I'd like to explain his, talk about his writing a letter to his disciple. Eu queria falar sobre as escritas do Gurudev, uma carta para um discípulo. He would write very small handwriting, beautiful handwriting, and from top to bottom, not a single space was wasted. E ele escrevia com uma letra bem pequenininha, linda, do começo do papel até o fim, e não perdia nenhum espacinho na carta. And always he was so careful about wastage. Ele era tão cuidadoso sobre o desperdício. Even in his food plate, we used to see that after eating, you will never see a single grain of food left. Até mesmo no prato de comida dele, a gente jamais viu um simples grão ser deixado como sobra. Okay. So about wastage, I have one story. One day I was rushing to prepare Baba's lunch. E sobre desperdício, eu tenho uma outra história. Uma vez a gente estava com pressa para conseguir preparar o almoço do Baba. And I was washing a bunch of spinach. E eu estava lavando um pouquinho de espinafre. And there was dirt under the bottom of the root area. E tinha sujeira perto da raiz do espinafre. So I thought I'll save time, and then I cut off from the bottom. E aí eu falei, bom, eu preciso ganhar tempo. Aí eu cortei aquele pedaço do espinafre. More than I should have. Mais do que eu deveria. So now Swamiji, somehow he noticed that. E aí o Baba, de alguma maneira, ele percebeu o que eu fiz. He didn't say anything to me. Para mim, ele não falou nada. And he told Suresh, Suresh Baba, Nivama is wasting food. E aí ele falou, não para mim, mas para o Suresh. Suresh, Baba, Nivama está desperdiçando comida. See, he was so careful, and and another time his thoughtfulness was how kind he was. When Baba was with us, I always cooked vegetarian food. E Baba também era muito cuidadoso. E sempre que ele estava com a gente, eu só cozinhava, preparava comida vegetariana. Then Baba said one day, Mother, you have to feed chicken and fish to the child. E aí ele um dia falou para mim, mãe, você tem que dar frango e peixe para suas crianças. The 4-year-old child. A criança de 4 anos, o filho deles. And she needs protein to grow up. Ela precisa de proteína para crescer. And so he made me cook the food, cook chicken, and watched me feeding the child. E ele me fez cozinhar esse frango e ficou observando eu dar comida para as crianças. So much observation to every minute detail. Ele era tão observador sobre qualquer mínimo detalhe. And this one, he was very, very kind and sweet. If there is any mistake, he would point it out to you. Very sweet. Ele era muito gentil e dócil, mas se tivesse qualquer erro, por menor que fosse, ele apontaria isso, de uma maneira doce. But he was very strict with the brahmacharis. Mas com os brahmacharis residentes do ashram, ele era muito duro. Except one person, Sivananda Baba. Com exceção de um só que chamava Sivananda. Sivananda Baba was a disciple, long-time disciple of Baba, and he used to take care of Baba every day. Ele era um discípulo bem antigo do Gurudev e ele cuidava do Baba todo dia. And we used to have meditation every evening. E toda noite a gente tinha meditação aqui. And after the meditation, if Swamiji is talking to the disciple for a long time, e depois da meditação, se o Gurudev conversava com os discípulos por um pouco mais de tempo, Sivananda Baba will come to the room very quietly. Sivananda ia até o quarto bem silenciosamente. Stand up in the corner. Ficava de pé no canto da parede. And then he will say to Baba. E aí ele apontava para o Gurudev para ele fechar a boca. So Baba would look at him and said, "Okay, I think I should stop talking." E aí o Gurudev olhava para ele e falava, tá bom, eu já entendi, eu acho que eu devo parar de falar.
So, and Swamiji had a very busy schedule throughout the day. He has many talks. O dia do Gurudev era muito cheio, ele tinha muitas conversas, Various interviews and programs, monte de entrevistas, programas, and disciples used to drop in during the daytime, e durante o dia os discípulos apareciam lá na nossa casa. and his door was always open to anybody anybody. E a porta dele estava sempre aberta para qualquer um que quisesse entrar. And he would say, "My life is for you," E ele falava, minha vida é para vocês. and that was his seva. Esse era o servir do Gurudev. Baba was very punctual Ele era muito pontual. and always very well composed, and about his appearance. Ele era, Very well composed and very particular about his appearance. ele era muito, assim, bem vestido, ele se preocupava muito com a aparência dele. His hair, his beard, and everything was always well kept. O cabelo dele estava sempre bem penteado, a barba dele estava sempre arrumadinha. And it was so nice to see Baba walking around everywhere, always prepared for something, whatever it was happening. O Baba estava andando, era tão lindo ver ele andando na nossa casa, sempre pronto para o que quer que pudesse acontecer. And during special religious festivities, E durante algumas festividades especiais religiosas, like Navaratri, Durga Puja, como a adoração da Mãe Divina, Swamiji used to be deeply immersed in meditative mood. o Gurudev ficava profundamente imerso numa meditação. And he would explain the significance of all the festivals. E ele explicava o significado de todos esses festivais. Okay. And it was such a beautiful experience for all of us. And we feel so grateful to Gurudev to give us that opportunity and have such great memories that we still cherish after 40 years. E foi para nós uma oportunidade tão linda de o Gurudev nos abençoar com esse tempo de convivência e que isso, mesmo depois de 40 anos, ainda está tão vivo na nossa memória. That's all. Thank you very much and wish you a great day. Jai Guru. Obrigado a todos. Eu desejo um ótimo dia para vocês. Jai Guru. Nivama, thank you so much. You're welcome. We felt that we are with you in your home. Thank you. I bow to you, Nivama. Bow to you, Baba. I don't know whether I should speak, Baba. She did such a good job. You can try, Suresh Baba. It's hard to top. No, do you have time? Yes. Yes. Okay. Sure. Okay. Apologize for all this internet connection. Desculpa por todos esses problemas de conexão. I bow to my Gurudev, Guruji, Eu me curvo ao Gurudev e ao Guruji, lineage of Kriya Yoga masters, a linhagem dos mestres da Kriya, saints and sages of all religions, santos e sábios de todas as religiões, Almighty God, ao Deus Supremo. and I bow to all of you. E eu me curvo a todos vocês. I want to take you on a little personal journey Eu quero levar vocês hoje para agora para uma jornada pessoal, in describing how I met Gurudev for the first time. escrevendo como eu conheci o Gurudev na primeira vez. See, Niva and I, we did architecture together for 5 years. Eu e a Niva Ma fizemos arquitetura, o curso de arquitetura juntos por 5 anos. That was from 1960 to 1965. De 1960 até 1965. Then she came to USA and I went to London. Ela veio então para os Estados Unidos depois disso e eu fui morar em Londres. After I came to USA, we decided to get married. Depois que eu voltei de Londres para os Estados Unidos, a gente decidiu casar. That was in 1972. Isso foi em 1972. I wrote to my family asking for their permission
for this marriage. Eu escrevi para minha família pedindo permissão para esse casamento. They quickly and happily wrote back to me and gave me the blessings. E rapidamente eles me responderam felizes, me dando as bênçãos. Now, Niva could not ask her parents. She had to ask her elder sister, the eldest sister. A Nivamá não conseguiu falar com os pais, ela pediu para a irmã mais velha essa permissão. When she wrote to her, she replied back. And during those times, it took 3 weeks for a letter to go and 3 weeks for the letter to come back. E quando isso ela decidiu, ela escreveu. Mas naquela época, para uma carta chegar, demorava 3 semanas e para voltar com a resposta, mais 3 semanas. No internet and phone was not that common. Não tinha internet e telefone não era tão comum assim. So when she wrote to her sister, sister wrote back. She E a said, irmã "Don't-" respondeu. Sorry, Suresh Baba. She said, "Don't do anything." E a irmã respondeu, não faça nada. She said, "Baba wants to see his photograph." Primeiro o Baba quer ver a foto dele. She was a very favorite disciple of Baba. Ela era uma das discípulas favoritas do Baba. Baba treated her like his own daughter. Baba cuidava dela como se fosse a própria filha. So you can imagine my condition. My parents have no problem for our marriage. Vocês podem imaginar a minha condição. Meus pais não tinham problema nenhum para eu casar. And who is this Baba wants to see my photo? E quem é esse Baba que quer ver minha foto? Well, I sent the photo. Bom, eu mandei a foto. For 3 weeks, I was just on pins and needles. E por 3 semanas eu estava ansioso ao máximo. What if this Baba says no? E se esse tal de Baba falar não? Well, Baba did not say no. Mas Baba não falou não. Baba wrote back, giving blessings. O Baba escreveu de volta, abençoando a gente. I guess after checking me out from my photograph. Eu acho que depois de fazer uma checagem completa pela minha foto. So we got married in 72. A gente se casou em 72. And the first time we went to India after our marriage was 1974. E depois, a primeira vez que a gente voltou para a Índia, depois do casamento, foi em 74. You know, Niva's whole family and extended family, they were followers of Gurudev. A Nivamá, toda a família dela, os antepassados, eram seguidores do Gurudev nessa linhagem. So any new family member comes, had to be taken to Karar Ashram. Então, qualquer novo membro da família teria que ser levado para o Kararasha, onde ficava ele. I was little nervous, E eu confesso, estava um pouquinho nervoso para ir lá. but I went there. E aí eu fui. The thing is so vivid and clear in front of my eyes. Até hoje, essas coisas estão tão vívidas, claras na minha frente. Went straight to Baba's room. A gente foi direto para o quarto do Baba. Baba was sitting on his little cot, O Baba estava sentado no pequeno assento dele. and he was giving a discourse to local disciples Ele estava fazendo uma conversa com os discípulos locais. in Odia, local language. Numa linguagem Oriya, que é a linguagem local. As soon as he saw us going there, E assim que ele viu a gente chegando, Baba started to speak in English. Baba começou a falar em inglês. So people had their back, disciples had their back towards us. Os discípulos estavam de costas para nós. So one disciple asked, "Why English, Baba?" E aí um discípulo falou, Baba, por que inglês? Baba just gave a side glance to me and he said, "Everybody needs to understand what I'm saying." E aí o Baba só deu uma olhadinha de leve para mim e falou assim, todos têm que entender o que eu estou falando. So that was the first message that was given to me by Gurudev indirectly. E aquela foi a primeira mensagem que o Gurudev me deu indiretamente. Baba finished the discourse. Aí ele acabou o discurso dele, He gave me a big hug. e aí ele veio e me deu um grande abraço. You can imagine. Isso, All my inhibitions, all my negative aspects towards Baba melted down quickly. e com esse abraço, toda a minha inibição, toda a minha negatividade, qualquer impressão errada derreteu imediatamente.
Very lovingly, Baba gave me a tour of Karar Ashram. E de uma maneira muito amorosa, Baba me levou para conhecer o Kararashra inteiro. He was a wonderful gardener. Ele era um jardineiro maravilhoso. Beautiful roses growing in the sand in the ashram. Lindas roseiras crescendo na areia do ashram. It was unbelievable. I was wonderstruck. Era realmente inacreditável, eu estava maravilhado. Baba took me to Sri Yukteswarji's Samadhi Mandir that he had built with his own hands. O Gurudev me levou onde estava o corpo do Sri Yukteswar sepultado, onde ele mesmo construiu esse templo. He asked me to sit there and meditate. E ele pediu que eu sentasse lá e meditasse. You know, my family was religious, but there was no spiritual background. A minha família era religiosa, mas não tinha nenhuma retaguarda espiritual mesmo. From 70 to 74, after our marriage, I used to watch Niva meditate. De 70 até 74, depois do casamento, eu ficava observando a Nivama meditar. She used to have the Guru's pictures in front of her. Ela meditava com a foto dos gurus na frente dela. I'm not being disrespectful, Eu não estou sendo desrespeitoso, but one who had no spiritual background, mas uma pessoa que não tem nenhuma base espiritual, watching my wife sitting in front of those half-naked people, uma pessoa olhando a esposa meditar na frente daquelas pessoas com pouca roupa, quase pelados, all that thing came to when Baba asked me to sit in front of Sri Yukteswarji's temple. tudo isso veio para mim na minha cabeça quando ele pediu para eu sentar lá na frente do templo do Sri Yukteswar. Baba calls instantaneous transformation. E na hora eu tive uma transformação instantânea. This stupid guy with no background in spirituality Esse ser estúpido, sem nenhum conhecimento espiritual, had the tears rolling down his eyes, tinha lágrimas escorrendo dos olhos dele. and there was only one thought: E somente um pensamento. I want to take initiation, whatever that is. Eu não sei o que é esse negócio de iniciação, mas não importa, eu quero receber. I mentioned that to Baba. Eu falei isso para Baba, Baba looked at me. e aí ele olhou para mim. And those of you who have seen Baba, his mischievous smile and the way his head used to go from left to right. No, not today, not tomorrow. E aqueles que conhecem Baba, ele tem um sorriso muito maroto, travesso, e balançando a cabeça para lá e para cá, e falou, não, nem hoje, nem amanhã. Because today I'm initiating disciples into monkhood. Porque hoje eu vou iniciar os discípulos na vida monástica. And tomorrow I had to leave USA, leave for USA. E amanhã eu tenho que viajar de volta para os Estados Unidos. He said, not to worry. Mas não se preocupe, ele disse. I will be there next year Eu vou estar aqui no próximo ano. and I will initiate you, E eu vou iniciar você. which is what Baba did in 1975. E foi realmente o que ele fez em 75. My life had changed. Minha vida mudou. Baba has taught me devotion. Baba me ensinou o que é devoção. Baba has shown me what true love is. Baba me mostrou o que é verdadeiro amor. This great sculptor, just like the way we have seen him mold the clay and help sculptor make his own image. O Baba é um grande escultor, assim como a gente vê um escultor moldando o barro para tornar uma imagem. And I'm talking about Baba's statue in Homestead Ashram. Eu estou falando da estátua do Baba no ashram de Homestead, que a gente assistiu na sexta-feira no vídeo. Before that day, I was a lump of clay. Antes desse dia da minha iniciação, eu era só um pedaço de barro. Lovingly, Baba has molded me. E de uma maneira muito amorosa, Baba me moldou. Everything that I am today E tudo o que eu sou hoje would not have been possible without my Guru's grace. seria impossível sem a graça do meu Guru. These are the blessings of my master. Essas são as bênçãos do meu mestre. This is his love. Esse é o amor dele. And I'm so grateful for his trust in me, E eu sou tão grato por a confiança que ele depositou em mim changing my life, e mudar a minha vida. setting me on this path of spirituality.
me tornando firme nesse caminho da espiritualidade. generously giving me the treasure of Kriya Yoga. Generosamente me concedendo o tesouro da Kriya Yoga. That is my Baba. Esse é o meu Baba. That is our Gurudev. Esse é o nosso Gurudev. We are so fortunate to have him in our lineage. Nós somos tão afortunados por ter ele na nossa linhagem. Just want to read one paragraph from this book. Eu quero ler um parágrafo desse livro que chama Coleção de Instruções da Kriya Yoga. We all have come to this world, Baba writes, Baba escreveu: todos viemos para esse mundo, which is our temporary abode. que é a nossa morada temporária. We also live in this body, A gente também vive nesse corpo, which is compared to a home. que é comparado com uma casa. When you were a baby, your home was new, Quando você era um bebê, sua casa era nova. but it was getting older day by day. Mas a cada dia que passava, ela ficava mais velha. Think of your body as the home in which you live. Pense no seu corpo como uma casa na qual você vive. Love the home of your body, Ame a sua casa-corpo, but do not be attached to it. mas não seja apegado a ela. Take care of it and clean it daily. Cuide dele e limpe-o todo dia. Keep it healthy and divine. Mantenha esse corpo saudável e divino. The house of your body is a 7-story building. Sua casa-corpo é uma casa de 7 andares. You might stay in any center, Você talvez fique em qualquer um dos centros, but your real place of rest is in the soul center and the fontanelle. mas o seu verdadeiro local de descanso nessa casa-corpo é no centro da alma ou na fontanela. The 6th and the 7th floor, São o 6º e o 7º andar da sua casa, from the pituitary to the fontanelle. a partir da pituitária até a fontanela. You must first go deep into the pituitary to see how, Primeiro você deve entender como, entrando profundamente na pituitária, and from where the power of God is active and is inhaling. e percebendo de onde o poder de Deus habita e inala. It is also known as the Christ Center. É conhecido como o centro de Cristo também. If you go there, you will immediately hear the divine sound. E se você se concentrar lá, imediatamente você escuta o som divino. You are there on the divine level, E você vai subir o seu nível espiritual. not on the body level. Você vai ficar no nível da alma, Deus, não no corpo corporal. If you can stay there, then you are a student of Jesus. E se você conseguir permanecer nesse ponto, você é um discípulo de Jesus. You are born from above through water and spirit. Você tem que nascer de cima da água e do Espírito. Your life is transformed with pure love and devotion, Sua vida então se transforma com amor divino e devoção, which is the real meaning of water. que é o verdadeiro significado de água. You will then feel that you are with the masters like Paramahansa Yogananda. E você vai sentir que está junto aos mestres como Yogananda. You will experience the triple divine qualities. Você vai ter a experiência das 3 qualidades divinas. You are in your real home, E você então estará na sua verdadeira casa. not in flesh, Não na carne, not in bones, not in marrow. não no osso nem medula. We are only feeling the presence of the soul, Você só sente então aí a presença da alma, which is the stage of your liberation. que é o estágio para sua libertação. If you remain in the soul, Se você permanecer na alma, then you will immediately enjoy the calmness and peace. então imediatamente você desfrutará da paz e da calma. I will stop here. Eu vou parar por aqui. I wholeheartedly bow to you all, Com meu coração cheio de alegria, eu me curvo a todos vocês. and we both thank you for this opportunity. Nós dois agradecemos por essa oportunidade. Jai Guru. Suresh Baba, thank you so much for your sharing your presence in our lives and today, and also Nivama. You are the continuation of Gurudev for us.
Thank you, Baba. Thank you. Thank you so much, Nivama and Suresh Baba. We bow to you with love. Thank you. E para a gente encerrar a nossa celebração, nós vamos fechar os olhos um pouquinho só para trazer um pouquinho de tudo isso para dentro de nós. Com os olhos fechados, com atenção na nossa respiração divina. Lembrando que a respiração é a presença de Deus, do Gurudev e dos mestres. Observem, lembrando que a nossa vida só tem um propósito, a realização que nós somos seres divinos. A realização que não existe separação e que nós não somos esse corpo limitado, temporário. Nós não somos essa mente cheia de altos e baixos. Nós somos a própria essência divina. Que a gente possa lembrar disso através dos ensinamentos dos mestres e desses professores lindos e espirituais que a gente tem na vida e que a gente possa seguir em frente para ter essa experiência. Cada respiração nossa só serve para isso. Por favor, faça só uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segure. Curvem-se para frente. E exale. Com a sinceridade, com a pureza de uma criança, a gente deve orar. Ó Gurudev, ó mestres, nós estamos tentando fazer o nosso melhor. A nossa mente é agitada, cheia de desejos. É muito fácil a gente esquecer de ti. Mas a gente continua tentando. Com as suas bênçãos, tudo é possível. Mostra pra gente o caminho da transformação, o caminho do amor, o caminho para perceber sua presença a cada passo, em cada respiração. Que a nossa vida não seja desperdiçada somente com emoções e matéria, mas que a gente possa realmente realizar o propósito dela. Guia cada um de nós, nós somos seus filhos, suas crianças, e a gente precisa da sua mão condutora, protetora e amorosa. Ó Gurudev, ó mestres, ó Deus, permita que a gente sinta sua presença em cada passo das nossas vidas, de olhos fechados e de olhos abertos, para que a nossa vida realmente tenha sucesso e que a gente possa servir ao mundo através da nossa mudança. Com amor, cada respiração com mais amor é a presença dele, ele está aqui. Inale lenta, longa e profundamente. Segure, sentem-se. Exale. Respiração normal e consciente. Com atenção na respiração e com a sua atenção lá dentro da cabeça. Nós vamos meditar um pouquinho só em silêncio para trazer para dentro essa experiência que a gente ouviu até agora. Tente. Respiração normal e consciente. É lá dentro que a gente percebe ele.
que não existe separação. Não importa o que a gente faça, não importa a nossa condição social ou de saúde, nada. Que a gente realmente possa dedicar nossa vida para essa união eterna, para essa realização. Nossa vida é para ser celebrada. E para isso, a gente precisa encontrar essa razão de celebração, que é Deus dentro de nós em toda parte. O mundo vai continuar com os altos e baixos, mas quanto mais ancorados a gente estiver no divino, quanto mais imersos na presença do Gurudev e dos mestres, essas coisas não vão mais afetar a gente tanto. A gente precisa crescer, todos nós. Orando a Deus, ao Gurudev e aos mestres para que abençoem a vida de cada um de nós, para que a nossa sementinha da vida possa germinar e se tornar uma árvore cheia de frutos, para também fornecer abrigo e alimento para os outros. Tentando perceber essa presença de Deus em cada um de vocês, em toda parte, eu me curvo a todos com alegria. Om. Amém. Muito obrigado a todos pela presença. Suresh Baba and Nivama, thank you so much for your presence. I bow to you. Thank you, Baba. Thank Thank you, you so Baba. much. Thank you. It was Thank an you. honor. Baba. Jai Guru. Baba, Jai Baba. I bow to you. A todos vocês um ótimo dia.